Sejam bem-vindos a mais um Pode com Jesus. Eu aqui sempre muito animada, porque toda vida eu fico assim ainda anestesiada. Eu fico ainda impactada com os feitos do Senhor. Uma das melhores coisas que eu preciso dizer para você hoje, nessa tarde. Hoje nós estamos numa quarta-feira, uma quarta-feira chuvosa, mas eu preciso te dizer que Jesus te ama e Jesus quer a sua dependência dele. É tão bom a gente aqui antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, a gente estava conversando sobre a palavra, a gente já orou, a gente já falou dos feitos de Jesus. E, meu Deus, quão coisas grandes o Senhor já fez até aqui. E eu quero que você fique ligado nesse podcast. Não pule, assista até o final, porque grandes coisas o Senhor vai fazer para você. Não esqueça disso. E eu queria agora apresentar a nossa convidada, que é a pastora Arlete, essa grande mulher de Deus, uma mulher digna, uma mulher que o Senhor ama, uma mulher que é uma mulher de família, uma mulher admirável, e Jesus me apresentou a ela, né? E isso é o que eu acho lindo. Era uma das coisas que nós estávamos conversando, porque Jesus me apresentou a ela. Sabe, o Espírito testificou, o meu espírito com o espírito dela. Isso é que eu acho mais lindo quando as coisas vão fluindo da forma dele. Como vocês já sabem, esse podcast não é nada programado, não é nada, eh, como é que eu po intencional. Aqui é sobre o Espírito Santo, da forma como ele conduz. E eu quero dizer o meu muito obrigada, pastora Amém. Alerte, muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por tudo que você tem derramado, né, no reino de Deus. Muito obrigada por tudo que você tem feito, porque o Senhor já me mostrou um pouquinho dos feitos, nem mesmo se a senhora ter falado um pouquinho da sua vida, mas quão feliz eu já fiquei por a senhora ter aceito esse convite, estar aqui com a gente, engrandecendo o nome de Deus. Então, seja muito bem-vinda. Amém, minha amada. Muito obrigada pelo convite, né. Eu que E eu agradeço. creio que Deus, ele não une pessoas, ele une projetos. E É há um verdade. projeto, há um propósito maior Amém. de estarmos juntas nesta tarde. E é uma alegria poder servi-la e declarar aquilo que Deus os feitos do Senhor, como você disse. E a Bíblia diz que hoje é o dia que o Senhor fez, e por isso nós precisamos nos alegrar. Amém, E é por isso que nós Jesus. estamos alegres, né, É, porque o Senhor está aqui, o é isso. convidado de honra está aqui, Demais, né. demais. Eu já começo Nós assim. somos só aqueles os mordomos que É. estamos aqui para servir ao Senhor. E é maravilhoso estar com você nessa tarde. Amém. E a gente ser instrumento na mão dele, né? É. A gente estava comentando um pouquinho antes que, tipo, nós não somos capazes, né? A gente não é capaz de nada, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, né? Ele nos usa para fazer o que ele quer. E quando a gente está disponível, né, ao reino de Deus, quando a gente está disponível a fazer aquilo que ele pede, ele não é invasivo, ele não ordena, ele não manda, mas a palavra de Deus, ela é real. E quando a gente se deixa ser conduzida por ela, as coisas tomam um rumo totalmente diferente, mas um rumo para a glória de Deus, um rumo que ele nos surpreende, um rumo que realmente nem nós nunca pensamos ou imaginamos que É. ele vai fazer, né? E o porquê, né, que a pastora Alé está aqui, o porquê que o Espírito Santo conduziu essa conversa, porque, como eu já falei, o Espírito Santo que nos apresentou. E ela falou uma frase que eu preciso falar para vocês, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. E essa frase, que na verdade não é uma frase, é um versículo, nós temos que saber, olha, todos vocês que estão assistindo, diferenciar o que é frase e o Do que é que a palavra. versículo, o que é palavra, palavra revelada, a palavra que é viva, que é eficaz. E ela simplesmente olhou para mim depois de uma ministração e ela foi lá em Lucas 1:37. E Lucas 1:37 diz assim: "Pois nada é impossível para Deus". Eu vou repetir: "Pois nada é impossível para Deus". Aí o verso 38: "E respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou". Sabe? E ela começou a ministrar esse versículo na minha vida, e o Espírito Santo falou comigo e disse: "Convida ela para esse podcast, porque eu vou fazer através da sua vida, pastora Alete". Então,
Esse versículo ele falou muito comigo, eu queria que você explicasse um pouquinho desse versículo, eu queria que você realmente deixasse aí o Espírito Santo conduzir, a palavra de Deus que é tão viva e tão real. Amém. E é interessante que essa palavra e a gente estava tomando café à mesa, e é um dos versículos preferidos do meu filho, o Eric, né. E ele olha e fala assim: "Manhã, o que diz Lucas 1:37?" Eu disse: Eita filho, eu esqueci agora o que que diz". Aí Hum, ele olhou para mim e falou assim: "Para Deus, nada é". Eu meu disse: Deus. "Amém". E aí quando eu cheguei na igreja eu ministrei sobre essa palavra, Hum, e e foi um período que Deus muitas vezes nós colocamos pessoas, coisas como Isaac. E às vezes você fala assim: "Ah, mas eu não tenho Isaac, pastor". E eu lembro que foi um período que meu marido era o meu Isaac. isso. E quantas vezes eu subia no altar e dizia: "Não existe Arlete sem Ney, não existe Ney sem Arlete". E aí, de repente, ele foi enviado para uma missão e ele iria passar 4 meses longe de mim. Longe, nunca tínhamos nos separado. E esse versículo foi, assim, chave no meu coração naquele período. E eu lembro que na primeira ceia que eu estava ministrando, eu sentia Deus tocando na minha mão e falar assim: "Filha, existe Arlete sem Ney, não existe Arlete sem". E sabe, daquele dia em diante eu chorava muito com saudade, e daquele dia as lágrimas cessaram. Interessante. E eu entendi que para Deus nada é impossível. E Deus nos conduziu naqueles 4 meses, a igreja fluiu, Deus foi tudo tomando o controle. Então, muitas vezes precisamos tirar os Isaac do nosso coração e deixar Deus agir. E quando eu me deparo com essa palavra de Lucas, é um momento Maria, ela estava num momento maravilhoso. Imagina, Maria estava noiva, ela ia casar, organizando o enxoval, aí de repente o anjo aparece. Diz: "Maria, tu és bem-aventurada, você foi escolhida Palavra, gente. para dar à luz", porque Maria não gerou. Eu e você não geramos nada. Quem gera é o Senhor. É ver Você foi chamada para dar à luz o Filho de Deus. E é interessante que ela para e, tipo assim, e ela só pergunta: "Como vai ser?". Ela ainda assim: "Meu Deus, não, chama outra pessoa, eu não quero". Ela fala assim: "Como vai ser? Eu sou virgem". Porque muitas vezes quando Deus nos chama é para isso. algum projeto, a gente fala assim: "Mas como vai ser?". Pastor Arlete, eu quero falar uma coisa e chamar a atenção. Você já imaginou, se você, aqui que está me assistindo hoje, o anjo descesse ao seu lado e dissesse: "Você vai gerar o Filho de Deus". Já pensou? Será que você acreditaria no mundo de hoje? Será que você aceitaria ou você questionaria? Porque como a pastora Arlete falou, Maria simplesmente disse assim: "Eis-me aqui", né. Ela assim: "Eis-me aqui". Gente, por muito pouco, por muito menos, nós não acreditamos nem às vezes em nós mesmos. Ainda mais quando um anjo descer do seu lado, mas isso é sobrenatural. Eu quis só chamar a pastoralidade vai continuar, para você entender que você não pode perder mais tempo de conhecer essa palavra, porque ela é poderosa. Continua, pastoralidade, por gentileza. E é interessante que ela começa a questionar como vai ser. Ela não perguntou: "Mas e meu noivo?". Ela não pensou no que iria acontecer com ela. O peso que iria aquela decisão, ela falou assim, e aí quando o anjo falou assim: "Ó, não se preocupe, vai descer sobre ti o poder do Altíssimo, Meu é o Deus. Espírito Santo que vai fazer em você, você só precisa ser um instrumento". O que é que ela diz? "Eis-me aqui, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra". Então tudo que nós precisamos de Deus É isso, né, se você está hoje aqui, à frente desse projeto, é porque você tem uma palavra. palavra. E quando nós temos uma palavra do Senhor, a gente vai mesmo com medo, Mesmo com medo, mesmo se né, tremendo. porque coragem não é ausência de medo, mas é saber quem está conosco. Então Maria naquele momento ela Amém. perdeu todo o medo. Você vê que Deus ele vai lá e fala com José e começa a cuidar. E Maria era aquela mulher que não é para ser adorada, mas é uma mulher para ser admirada. Admirada. Porque é uma mulher de fé, de coragem,
ela Escolhida. escolhida. Eu e você somos escolhidas pelo Pai, Verdade. Que né, para um privilégio. privilégio para gerarmos filhos, para alimentarmos nossos filhos, para cuidar, né, pra São muitas é qualidades, muitas né. qualidades que uma mulher tem. Quantas mulheres não tinham naquele tempo que poderiam ser escolhida, É ver né. E é interessante que quando a gente vai para a palavra, a gente vê muitas vezes, eh, as pessoas indo até Jesus, mas muitas vezes você vê Jesus indo até indo. essas pessoas. Aquela mulher do tanque, Jesus foi ao encontro dela. É. E no final Jesus se revela: "Eu sou o Cristo". Ela pergunta assim: "Senhor, onde eu devo adorar? Em Jerusalém?" Aí ele fala assim: "Não é onde você adora, é quem você adora". Sabe, porque nós estamos aqui, nós estamos adorando o Senhor. Independente se nós estamos em uma igreja, você aonde você está, você adora ao Senhor. É. Então Maria, ela foi alguém, uma mulher de fé, uma mulher que não abandonou Jesus a ponto de na última ela ficou com Jesus até a hora da morte. Você como mãe se imagina numa situação dessa? É. E aí Jesus olha para o seu discípulo, para o seu discípulo João, diz assim: "João, cuida dela". Agora gente, Maria tinha outros filhos, porque depois que Jesus nasceu, Maria casou com José e teve outros filhos, Hum. mas Jesus não entregou Maria aos seus irmãos, ele entregou a alguém que conhecia o seu coração. Porque João, ele é aquele discípulo amado. Ele era alguém que deitava a cabeça no ombro Jesus. de Jesus. Então, quando nós colocamos o nosso ouvido no coração de Jesus, nós vamos ouvir as batidas do coração do Amém. Pai. E a gente vai saber o que o Pai tem para nós. Eu amo que João 8 diz assim: "O Pai está sempre comigo, porque eu faço tudo que agrada o Pai". Então, há um segredo do Pai estar conosco, é agradarmos o Pai. Agradamos o Nós Pai. que somos mãe, a gente age assim, quando o filho Com agrada, a certeza. gente tem prazer em Quer fazer abençoar, quer fazer, tudo. e o Pai ele diz: "Eu não te deixo". Então Jesus ele nunca se sentia só. E Jesus diz assim: Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai". E foi mais ou menos isso que Maria fez, ela falou assim: "Eu não tô aqui pra fazer a minha vontade talvez agora é casar, gerar filho", mas Ela nunca quis a glória para ela. para ela, em todo o Nunca. tempo, ela guardava tudo que tinha sobre Jesus no seu coração. Então, assim como eu e você fomos escolhidas para carregar essa semente, para gestar, porque quem gera é Deus, É né. Nós isso. só gestamos os sonhos, os projetos de Deus. E quando nós entendemos esse lugar de submissão, de entender que: "Uau, Deus me escolheu", né. João É. 9 fala a história de um cego de nascença. E a Bíblia começa assim: "E passando Jesus, observou ele". Uau, Jesus ia passando e aquele cara chamou a atenção. E aí os discípulos falaram assim: "Jesus, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele?" E aí Jesus falou assim: "Nenhum dos 2. Tudo isso aconteceu para que a minha glória se manifeste, para que a glória do Pai seja manifestada". Então existe situação na nossa vida para que a glória do Pai se manifeste. E aí Jesus vai lá, cospe na terra, DNA divino, faz um lodo, limpa o olho dele e Meu diz assim: Deus. "Agora vá. A minha parte é essa, agora faça a sua". E ele vai lá, se lava e quando ele volta, olha que coisa linda, a cura dele não foi instantânea, com a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus e ela é curada Curada. imediatamente. Jesus podia ter tocado nele e ter sido curado? Não. E ela tocou na orla, num fiozinho que estava na orla lá Não foi nem no embaixo. Senhor, Não foi porque nem no seu, não foi na perna, não foi no pé, não foi no dedo, foi num fiozinho que estava saindo da orla de Jesus. ela imaginava: "Se eu tocar em Jesus, eu vou deixar ele imundo". Só que Jesus nos ensina o contrário, quando você toca em Jesus, você É, deixa de ser sujo e você vai ficar mais limpo do que é, a neve, né. é. Porque ele tem essa transformação, ele disse que de dentro de nós, rios de águas Águas vivas vivas. fluirão. Então a palavra do Senhor, de João, que ele mais fala é sobre água e luz, né. "Eu sou Isso. a luz do mundo", e olha que coisa linda, e o Senhor nos compara ao Senhor. Lá em Mateus diz que você é a luz do mundo e o sal da terra. E A o sal palavra dá sabor, é, né. Então quando você come uma comida muito salgada, você quer beber água. Então é, quando a gente começa a falar muito do Senhor, a gente tem sede, a gente sede quer que mais, não quer acaba. mais.
beber dessa fonte que é inesgotável, É. que é a palavra do Senhor. É muito inesgotável e é muito impressionante. Enquanto a senhora falava, me vinha, assim, vários insights, de como é especial conhecer a palavra de Deus. E como esse lugar, eu estava comentando hoje que nós somos pinceladas, sabe, assim, pinceladas pelo Senhor. Eu estava orando hoje, eu digo: "Senhor, o Senhor me pincelou, assim, né, de uma multidão, de um lugar, para eu realmente ser escolhida, para eu conhecer a palavra, para eu buscar esse conhecimento e eu entender que nada, que nós nascemos para servir, mas que nada que não seja para glorificar o teu nome, é uma coisa legal, é uma coisa que realmente a gente tem que fazer, né, e o mundo ele tá muito escasso a essa mentira, o mundo tá muito escasso a falsas verdades. E por que que eu trouxe esse tema de Maria? Porque muitas pessoas, elas jogam, falas repetidas do que elas escutaram de pessoas, ou ela escutou de vó, de amigo, de mãe, eu não sei, mas esse podcast, a Bíblia, a gente fala o que é a verdade. E tanto faz Bíblia evangélica, Bíblia católica, Bíblia de qualquer forma, a Bíblia é uma só. E a palavra ela não mente. E a palavra diz que Maria, ela não quer ser adorada. Né, Maria, ela é escolhida, ela foi escolhida por Deus, e essa verdade ela tem que ser, intrínseca na gente, para a gente não deixar de colher todas as bênçãos já prontas do Senhor para Hum, cada um de nós. Nós não podemos viver engano, nós não podemos viver mentira, sabe? O crente, o adorador, ele ama Maria. Como a pastora Lete falou, nós amamos Maria e ela é uma referência. Porém, nenhum lugar da Bíblia fala que ela ressuscitou, pastora Alete. Nenhum lugar da Bíblia fala que ela tem que ser adorada. Nenhum lugar da Bíblia fala que ela tem que ter o lugar de Deus. Nenhum lugar da Bíblia fala que nós temos que ter estátuas de Maria em todos os lugares, porque nem do Senhor nós podemos ter estátua, é. quanto mais de Maria, né. Uma coisa que me chama muita atenção é que quando Jesus fez o milagre lá nas bodas, Maria, ela disse assim: "Não, leve a ele, é ele que faz", sabe. Então assim, ela também não podia fazer milagres, ela disse: "É ele que faz". Sabe, então quanto mais a verdade ela é mesmo conduzida ao caminho certo, à luz, como a senhora falou, nós entendemos que a palavra de Deus, Deus fala que nós temos que ser imitadores. E para ser imitadores dele, nós temos que refletir a luz dele. Nós temos que falar o que ele fala, nós temos que ser como ele agia. Nós precisamos se espelhar nele. E se espelhando nele, nós vamos ser amor, sabe? E hoje o mundo ele está muito restrito a divisões, está muito restrito a mentiras, como eu já falei, né? E religião não foi criada por homens. Religião foi criada não, desculpa, né, eu falei que religião não foi criada por Deus, foi criada por homens. E nós temos que ter essa verdade sempre, porque você pode escolher a religião que você quiser, mas você não pode, nem um minuto, sair fielmente da palavra de Deus que nos conduz, porque o Espírito Santo de Deus, que é a verdade, ele é o único caminho, ele é a única vida. Sabe? Então, meu Deus, eu falo assim: "Meu Deus, se eu fosse Maria naquela época e Jesus tivesse me escolhido, né, para gerar, né, o filho de Deus, eu acho que eu não sei o que é que, né, eu ia me achar, eu ia ser, meu Deus, né, eu ser escolhida por Deus". Então, assim, isso é algo realmente gratificante, isso é algo que realmente eu me espelho em Maria, uma grande mulher de Deus. Se ela foi escolhida, né, dentre tantas mulheres, meu Deus, que mulher nós precisamos realmente, né, assim, honrar e respeitar. Mas que a verdade, ela nunca seja escondida, né, e a gente só pode adorar somente a Deus, né, então que isso fique muito claro aqui nesse podcast, porque realmente a palavra, ela nos conduz a o lugar que nós precisamos estar.
né, pastora Alete, então, eu queria deixar isso claro para você, de acordo com isso que a pastora Arlete falou. E eu queria, pastora Arlete, também perguntar mais um pouquinho dos feitos, né, de Jesus, o que é que Jesus tem feito na sua vida, assim, para a senhora também ser essa apaixonada por Jesus, né, porque eu sou apaixonada por Jesus, a pastora Alete também é, e como vocês sabem, esse podcast a gente quer cada vez mais, né, mostrar o que ele tem feito, porque se nós somos escolhidas, você também é escolhida. E se ele fez nas nossas vidas, ele também vai fazer na sua vida. Amém. E é interessante que, como eu te falei, muitas vezes você vê na Bíblia o Senhor indo até as pessoas e pessoas indo até Jesus. É, Jesus foi até mim, né? amém. Jesus me alcançou. E João 9 fala que Jesus fala assim, ó: "Aqueles que que veem, estão cegos, e os que estão cegos, eles vão começar a ver". Então, muitas vezes, tipo, eu não nasci no lar cristão, então eu nasci cega espiritualmente, É, né. Mas quando o Senhor me alcançou, eu sou nós somos casados, casada com o pastor Ney, hum, tenho 2 filhos, Eric e Thales, e há 23 anos o Senhor me alcançou. amém, O Senhor me encontrou, né. amém, Deus nos tirou de Fortaleza, nos levou para Recife, e eu sentia como se eu falava assim: "Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde isso, te mandar". Então a gente casou e foi morar lá, e lá o Senhor me encontrou. amém, Sabe, eu Jesus, estava aquele vazio que você sai: "Meu Deus, eu preciso de algo". E um belo dia eu entrei na igreja e aquele amor me invadiu. amém, E ali Senhor. a gente os nossos filhos nasceram lá, passamos 12 anos em Em Recife, Recife? e existia uma promessa de que Amém, existia um povo esperando por nós, pra gente cuidar e pra gente amar. E hoje a gente amém, vive essa promessa do Senhor. Mas, caminhar com Jesus, muitas vezes ele vai nos pedir o nosso tudo, como ele pediu a Maria. foi como ele Ele sempre vai nos pedir, não é que Jesus é mau, "Ai, mas Deus", não, mas é não. porque ele tem ciúme de nós. E os planos dele são melhores do que os nossos, né, Isso. então a gente precisa O estar o nessa nosso pai, ele é ciumento, é, demais. né, ele tem então, ele nos esconde. Eu amo que o salmista diz assim, que o Senhor ele me faz repousar em parte imagina, a Rebeca não quer descansar, ele assim: "Rebeca, descansa, desacelera". E a gente estava conversando no início a respeito disso, e eu lembro que há uns 4 anos atrás, Deus me pediu isso, 3 dias no quarto. Eu lembro que eu cheguei para o Ney e falei assim: "Amor, Deus está me pedindo para ficar 3 dias no quarto". Tipo assim, é impossível, porque com a vida corrida, né, de buscar, deixar como é que eu vou parar pra ficar 3 dias no quarto É. só orando. E a Isso gente já pega aquele controle, né. Meu é, Deus, né, se não for se eu, não for eu, quem quem vai vai, né? fazer? A gente Como vai se ser? acha a mulher maravilha. E sabe, Rebeca, eu não passei 3 dias, eu passei 21 dias. 21 dias. No Explica isso um pouco pra gente, pastor. Meu Deus. Tipo, uns 2 dias depois começou a aparecer umas manchas no meu corpo, no braço, e era como se tivesse essa daqui pra cintura, e os braços, e coçava. Coçava 24 horas. E eu lembro que eu fui para o médico, e a gente fazia um trabalho com os moradores de rua, eu falei assim: "Meu Deus, eu peguei sarna, né". E aí quando chegou lá, foi a primeira opção que a médica disse. E aí eu disse aí ela passou um remédio, piorou. Aí fui pra outra médica, cada vez piorava. E aí minha irmã falou assim: "Ó, vai buscar essa médica, tipo, do outro lado da cidade". Aí fui. Aí quando cheguei lá, ela: "Você não para de se Hum, coçar". Aí Deus começou: "Ore por ela". Aí eu disse: "Senhor, tô aqui, dê só misericórdia". hum. E Deus falou assim: "Você veio aqui pra orar por ela". Aí quando terminou a consulta eu falei: "Doutora Érica, eu posso orar por você? Porque Deus disse que é pra mim orar por você". Aí ela disse: "Por nós". Eu falei assim: "Não, Deus disse que é pra mim orar por você". E ali a gente orou, e foi um derramar do Senhor. E quando eu saí, que nem foi pagar a consulta, a moça falou assim: "Ela disse que você não deve nada". E ali eu já comecei a ver o favor do Senhor, né. Comecei a fazer o tratamento, eu sei que nesse período, esses 21 dias, eu engordei 10 quilos. Eu fiquei inchada.
e muito corticoide, então assim, Remédio. o meu corpo só acalmava quando eu dormia. E 21 dias eu lembro que a gente tem eu não queria ver ninguém, não ia pra igreja, tipo Hum, assim, ficou literalmente trancada dentro de tranquilo. casa, só saía para ir para o hospital, cumprir aquilo que o Senhor mas onde é que eu quero chegar? Muitas vezes o Senhor nos pede algo, mas se você não parar, Deus te para, É isso. mas o propósito Olha a dele precisa obediência. acontecer. Porque muitas vezes a gente quer muito fazer, mas Deus não nos chamou para fazer, Deus nos chamou para ser. Né, eu não porque muitas vezes assim: "Ah, eu sou pastora", não, eu estou como pastora. O que eu sou de verdade é filha amada do Pai. Amém. E o meu prazer é fazer o que agrada o meu Pai, É isso. mesmo me desagradando. E eu lembro que teve um grupo de irmãos que pediram para ir lá em casa orar, tal. E só que antes, um dia anterior, eu almocei, e aí depois do almoço eu deitei. Sabe como você anestesia? E eu caí assim de cama, pra mim dormir era só com remédios. E eu lembro que quando deu 6 horas, né, entrou no quarto e eu acordei. E no que eu acordei, aquele susto, só que quando eu dormi, eu me via fora do meu corpo. É pra quem crê. É, isso é para quem crê. É o E é o sobrenatural. sobrenatural do Senhor. E eu me via num corredor de um hospital, andando, e no meio do corredor, todo branco, tinha uma maca. E quando eu chegava perto dessa maca, que eu levantava o lençol, eu me via. Só Meu que o meu corpo Deus. estava na carne viva, Tomado de alergias, tomado de feridas. feridas, né, como se fosse uma lepra. E aí eu via aquele homem entrando, só que eu sentia uma paz naquele lugar, eu não queria sair dali. E aí eu não vi o rosto, mas eu via a mão dele e ele pegava o óleo, fazia assim, Meu começava a passar no meu corpo, e a Deus. pele começou a voltar, isso com 21 dias. E aí quando eu acordei eu disse: Jesus. "Mor eu vivi uma experiência". Meu Deus, sabe, é como se eu Incrível. como se eu tivesse sido anestesiada e estivesse voltando. E ele disse: "Amém", tal. No outro dia, esses irmãos foram lá em casa, Hã. e a gente imagina assim, vai ser algo É, ok. Daí preparou café, a gente tomou, fez a oração, e eu já não estava mais. E aí uma pessoa olhou e falou assim: "Nossa, o seu braço tá melhorando, tá hum. diferente". E aí eu fui tomar banho, quando eu tomei banho, a pele começou a descamar. Gente, E foi lindo. assim, e eu tive ali um encontro com o Com o Senhor, Senhor. porque muitas vezes existem pessoas que caminham com o Senhor ou é de ouvir falar, É isso. né, nós conhecemos o Senhor de ouvir falar, outra coisa é você conhecer o Senhor, isso gera o quê? Intimidade, É, né. Você só verdade. conhece alguém através de intimidade, Intimidade, não tem nada melhor do que porque o lugar de intimidade vai te levar para um lugar de filho. né, O filho senta à mesa, o servo ele faz o que tem para fazer, mas daqui a pouco ele vai embora, é isso. mas o filho tem o seu lugar à mesa. E naquele tempo eu entendi a importância de que eu precisava parar, de que eu precisava viver o que o salmista diz: "Você precisa deitar em pastos verdejantes, você precisa desacelerar". E aí eu comecei a desacelerar. Hoje eu já aprendi a delegar, Amém. a não dar conta de tudo, fazer o que dá para fazer, que não tá tudo bem. E Glória a Deus. descansar no Senhor. Mas se a gente entrar nesse lugar de descanso, muitas vezes vai nos custar nosso tudo. Verdade. E eu lembro que eu fiz não ficou nenhuma marca da Amém. alergia, do que aconteceu, e eu lembro que quando eu tive que fazer a biópsia, e não a anestesia não pegou, então eu sentia toda a dor e o senhor falou assim: "Essa vai ser a marca do milagre que você vai Hum, carregar". E eu lembro que quando saiu a biópsia, a médica fala pra mim, ela olha pra mim assim: "Dona Arlete, você é um mistério". Eu disse: "Não, Érica, eu sou um um milagre", milagre. sabe. O Amém. milagre sou eu, então quando nós obedecemos ao Senhor, talvez se eu tivesse obedecido aqueles 3 dias eu não teria passado por É, esse os 21 dias, processo, Deus teria feito de uma outra de uma forma, outra né. forma, mas Ele queria me ensinar: "Ei filha, desacelera, tira o pé do acelerador, eu te chamo para perto, vem para Coisa cá, linda. vem ouvir o coração do Pai". Então, nesse tempo eu comecei a entender, eu já conhecia o Senhor, mas com mais intimidade. Que De bom, obedecer que bom. e de buscar. Eu acordo todos os dias assim: "Senhor, qual a tua agenda para mim?".
quero fazer, eu quero estar onde Ele quer que eu É esteja. isso, Eu sempre digo: "Senhor, me apresenta as tuas é amigas". isso. Eu quero andar com pessoas que caminhem com o Senhor, É, não que estejam correndo, porque a Bíblia não diz que você acorda, imagina, a Rebeca acorda cansada: "Ai, Senhor, eu quero ficar na cama". Aí o Senhor diz assim: "Ei, Rebeca, levanta, porque a bondade e a é. fidelidade estão te esperando". Ah, É você andando e é, a bondade e a fidelidade atrás de é você. isso, Então, isso. sabe, é o que Lucas 1:37 fala a respeito disso. E para Deus nada é impossível. Um casamento destruído, para Deus nada é Nada é impossível. impossível, Um filho na droga, para Deus nada é nada é impossível. impossível. Uma enfermidade, para Deus nada é impossível. Porque quando nós entendemos que tudo que vem a nós é para que o nome do Pai seja É glorificado. verdade. Porque nós éramos cegos. Nós poderíamos Cegos. enxergar fisicamente, mas os nossos olhos espirituais não viam a glória do Senhor. Mas Sim. quando nós tivemos um encontro verdadeiramente com o Senhor, a gente estava com a gente fica como aquele cego. É. Lembra que ele começou, o pessoal falou: "Mas você não era cego?" Começou a lembrar do passado dele, né, "Você não era mendigo? E agora você está aí dizendo" como foi isso? "Não, eu encontrei Jesus, eu encontrei um homem, ele fez um lodo, colocou no meu olho, mandou me lavar e eu fui curado". E ele conta para várias pessoas. Chega um momento que ele fala assim: "Vocês querem se converter a ele também? É porque vocês querem saber tanto, É. né?" E aí mas aí você vê nos últimos versículos, Jesus chegando para você assim: "Jovem, você quer confessar Jesus como seu salvador?" E ele diz assim: "Quem é esse Jesus para me aceitar?" Ele fala assim: eu sou esse". E a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele aceita Jesus e ele começa a mulher samaritana faz a mesma coisa. E ela começa a perguntar: "Quem é?" Ele diz assim: "Sou eu sou o Cristo". Aquela mulher que vivia envergonhada, com medo, ela volta correndo e começa a pregar a palavra, se transforma numa missionária, porque a nossa transformação que Deus faz em nós, vai gerar em nós, uma confiança de as pessoas olharem para Rebeca, não pelo que a Rebeca fala, mas pelo que você transmite. Porque se nós somos luz, nós refletimos algo. Aí. O que eu reflito? Eu reflito a glória do Pai? Eu reflito o que o mundo fala ao meu respeito, né. Então nós precisamos eu amo que a palavra do Senhor diz: "Em tudo guarde o quê?" Coração. Ele não diz que é os olhos, porque daqui é que sai, né, Provérbios quatro tudo. vinte e três. É muito forte, então nós precisamos guardar o nosso coração dos pensamentos. Romanos diz o quê? Nós precisamos renovar a A nossa nossa mente. Para mente quê? Para experimentar a boa, a perfeita perfeita e e agradável agradável. vontade do Senhor, porque é isso que Ele tem para nós. É Então imagina, tá tudo preparado, eu só preciso acessar. acessar, pegar. É muito lindo. E enquanto a senhora falava, eu vejo, sabe, assim, quantas mulheres hoje, quantos homens também estão aqui nos assistindo, pastor Alete, e querem viver a vida de qualquer jeito. Querem viver a vida de qualquer forma, da forma do mundo. E aí depois, quando vão dormir, não conseguem dormir, ficam no travesseiro para um lado, para o outro, não sabe o que querem. Quando dorme, não tem um sono bom. Quando acorda, não sabe o que vai fazer. Muitas vezes acordam e fazem coisas piores, sabe? E aí Jesus fica todo dia lá, ó: "Ei, vem cá. Ei, vem cá. Ei, eu tô te chamando. Ei, olha, para aqui, faz dessa forma". E nós simplesmente falamos: "Não, isso é besteira. Não, isso é coisa da minha cabeça. Mais tarde. Mais tarde, depois". Mas quando Jesus permite parar, como ele parou. E se Jesus permitir parar a sua vida hoje, o que é que você faria? Nós não somos, como é que insubstituíveis. Não. Nós não somos. Eu quero deixar uma reflexão forte antes da gente encerrar esse podcast, dizendo que já pensou se amanhã você não estiver mais na sua casa? Quem vai deixar os meninos no colégio? Quem vai comprar o seu mercado? Quem vai prover o dinheiro para o lar? Quem vai fazer ali tudo que faz? Porque eu posso tudo, eu sei fazer tudo. É. Não, se não for eu,
tchau, nada existe, né. E aí eu te pergunto, reflete um pouquinho e você pensa, né, se Maria tivesse se desesperado na hora que o anjo tivesse falado que ela ia gerar, já pensou se ela tivesse E esperado? meu casamento? E o meu casamento? Como eu vou falar isso para ele? Mas ela ficou na dependência, disponível. É isso que você precisa viver. Você não pode colocar todo o fardo em cima de você. Você não pode achar que você é insubstituível, que o controle está nas nossas mãos. O mundo, ele nos leva a uma sutileza de engano, a uma sutileza de mentiras, a uma sutileza de frases mentirosas, a É uma verdade. sutileza de querer achar que o normal é normal, mas muitas vezes não é normal, é comum. Hum, Nós precisamos diferenciar isso, para a gente não ter provações piores, porque tem uma frase e eu às vezes eu não gosto de usar essas frases, mas muitas vezes quando você não quer conhecer pelo amor, você conhece pela pela dor, dor. né. Então, quanto tempo a gente vai ficar achando que nós somos insubstituíveis? Quanto tempo nós não vamos buscar a verdade, para a gente realmente ser livre, pastor Raul? É, Sabe, esse podcast ele tá aqui mais uma vez trazendo clareza, sabe, da palavra, da verdade, do amor, do conhecimento. Ei, Jesus está às portas e Jesus está voltando. E eu te digo, se você assistiu esse podcast até o final e você acha que isso é só balela, lê a palavra de Deus. Quem te criou foi Deus, quem te fez foi Deus. E a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, da vinda do Senhor, dos feitos do Senhor, do amor do Senhor, de como nós devemos conduzir a nossa vida. A Bíblia é um exemplo de histórias de pessoas como você, como eu. Pessoas verdade. imperfeitas que erraram, pessoas que pecaram, mas que pessoas que entenderam que sem Jesus não dá certo. Que pessoas que vão nos inspirar para a gente fazer muitas vezes o que elas fizeram, mas pessoas também que não vão nos inspirar, mas vão servir como exemplo para a gente não repetir aquilo. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer: "Eu preciso viver essa verdade hoje. Eu não vou mais procrastinar a minha vida. Amém. Eu não vou ser mais um cético, eu não vou ser mais um Maria vai com as outras, um João vai com as outras. Eu não vou mais querer, questionar todo mundo, eu vou querer ver o que é que o Senhor tem para mim de acordo com a palavra". Por isso que a gente traz clareza. E como a gente iniciou nesse versículo, pastor Alete, nada é Possível impossível para para Deus. Deus. Nada é impossível para Deus. E eu digo agora, nada é impossível para Deus na sua vida. Sabe, se você ver que algo está lhe levando para um lado que não condiz, se você está levando uma vida que não glorifica o Senhor, essa é a chance de você aí onde você estiver no seu quarto, se ajoelhar, pedir perdão e dizer: "Ei Senhor, eu aceito Jesus. Ei Senhor, eu quero essa vida que a Rebeca e a pastora Arlete estão falando. Eu quero viver o sobrenatural, porque essa vida que eu estou lhe falando não é somente para mim, nem para a pastora Arlete. Ela é para você. Independente do que foi o seu passado, independente se você matou alguém, independente se você mentiu, se você roubou, eu não sei do seu passado. Mas se você hoje decidir aí agora, entregar sua vida para Jesus, Amém, Deus vai Jesus. te purificar de uma forma sobrenatural e Deus vai fazer o infinitamente mais na sua vida, da forma dele, do jeito dele, e ele vai fazer, sabe o que, pastor Arlete? Esquecer o seu passado. Olha que coisa linda, ele vai esquecer o seu passado. Amém, Eu Jesus. escutei uma história, olha que lindo isso, olha que lindo isso. Eu escutei uma história que uma mulher, ela estava enamorada de um rapaz, e esse rapaz, ele era um pastor, e ele batizou ela, essa mulher. E ela disse: "Eu quero caminhar minha vida com Jesus". Essa mulher, ela aceitou, ela entregou a sua vida a Deus. E aí, no começo, ela começou a se apaixonar por ele, ele começou a se apaixonar por ela. E ela simplesmente olhou para ele e disse assim: "Você tem certeza que você quer se relacionar comigo?".
Ela olhou para ele e disse ele: "Sim, eu tenho certeza que eu quero me relacionar com você". E aí, ao mesmo tempo, ela pegou e disse assim: "Mas você não sabe com quantos homens eu já me relacionei". E aí ele disse assim: "E eu nem preciso saber, porque quando você entregou sua vida para Jesus, você não é a mesma pessoa. Uau. Eis que tudo te fez novo. Você não é a mesma pessoa de antes. Você agora tem Cristo Jesus, você é uma nova criatura". Amém, Isso é muito Jesus. É lindo, né. E é maravilhoso. isso que Jesus faz com a gente. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você todos os dias. Por isso que nós estamos aqui glorificando o nome dele, trazendo a verdade e trazendo esse conhecimento que é real. Então, venha conhecer a palavra, venha buscar mais dessa verdade, né, pastora Lete. Verdade. Então, eu queria encerrar esse podcast, né, a gente poderia ficar aqui 1 hora falando dos feitos de Jesus, mas pode encerrar, a pastora Lete, fique à vontade para a gente encerrar isso, mas eu já agradeço, muito obrigada pela Amém. sua participação. Vai ter o 2, você já sabe que todo final é assim, a gente vai ter que ter a parte 2, porque nós temos muito ainda Amém. a compartilhar e crescermos juntos aqui para a honra e glória do Senhor. Então, muito obrigada pela sua participação, viu? Que Amém, Deus te filha. abençoe. E é interessante quando você fala a respeito de perdão de pecado, né, quando Jesus levam aquela mulher em adultério para Jesus. E Jesus está lá Que escrevendo, lindo. ele olha e diz assim: "Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra". É, E aí a Bíblia fala que um a um foi soltando as suas pedras. E aí Jesus olha para ela e diz assim: "Onde estão os teus acusadores? Eu não te acuso. Agora vais, vai e não peques peques mais". mais. Então o nosso Deus é um Deus de amor, É, um Deus de misericórdia, mas um Deus de justiça. Eles não peques para que coisas piores não aconteçam, né. Lembra o paralítico, o Senhor fica para ele assim: "Ó, levanta e anda". Então, como já foi declarado através da Rebeca aqui, chegou o momento de você se levantar, sair amém. desse pecado, sair desse pecadinho de estimação que você É, carrega aí na bolsa e viver o extraordinário do Senhor. Porque é para isso que o Pai te criou, para isso que o Pai nos chamou, é para que isso. tenhamos vida e vida em abundância. Abundância. É o que o papai tem preparado para nós. A palavra do Senhor diz que nem olho viu, nem Nem ouvido ouvido ouviu, ouviu. nem desceu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para você. Amém. Então, amados, que nesse dia, nessa tarde, né, o próprio Deus possa ter gerado no teu coração algo novo de Deus. Que ele, como diz Isaías, que o Senhor ele alargue as tendas, Amém. ele firme bem as É, estacas, porque é uma promessa que nós vamos crescer para a direita e para a esquerda, e a nossa posteridade possuirá as nações. Olha eita que Deus, promessa. meu Deus. Mas é interessante que Isaías diz assim, ó: "Não impeças". Só quem pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida é o Senhor. Não, é você. Sou eu. Olha isso. Ele diz: "Não impeças", não é o Senhor que vai impedir. Ele diz assim: Eis que eu estou à porta", quase que eu bati, né. "Eis que eu estou à porta e bato. Se você", quem vai colocar a mão na maçaneta? "Se você abrir, eu vou entrar. Meu Deus, Eu pega vou isso, gente, pega eu isso. vou entrar, eu vou sentar à mesa, eu vou ceiar com você". É lindo de Sabe, amados, o Senhor ele é educado, ele é alguém que ele chega assim: "Eu posso sentar aqui? Eu posso ir à tua casa? Eu posso ter acesso ao teu coração?". é, Mas aí quando você por isso que ele diz assim, ó: "Eu estou à procura". Quando o Senhor diz que está à procura de verdadeiros, eu entendo que existe o falso. Aí ele diz: "Eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que me adore em espírito e em verdade. verdade". Porque a Bíblia diz que muitos levantam os seus braços e adoram da boca para fora, É, mas o Senhor ele sonda o nosso coração. E a minha oração nessa tarde é: "Senhor, sonda-nos amém. e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pela vereda da justiça". Amém? Muito obrigada, Rebeca, Amém, né, entramos amém. no parto cesáreo. É isso.
E deu tudo certo, E né, deu tudo Deus é certo, fiel, Deus é gente, que bom. glória a Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês já sabem, compartilhem esse vídeo, enviem os aviãozinhos aí para todo mundo, porque uma coisa que Amém. você precisa ter a certeza, é que você vai abençoar a vida de alguém. Tem isso é melhor do que presente, melhor do que ouro, melhor do que prata, é você espalhar a palavra de Deus, porque muitas vezes, pastora Alete, uma palavra salva vidas. Uma palavra salva vidas, famílias, casas, muitas pessoas que estão precisando escutar essa palavra. Meu muito obrigada.